Checkmate, versão final, Garry Kasparov. Capítulo 1, a lição. 1.1 Lições pessoais do campeão mundial. Quando disputei pela primeira vez o Campeonato Mundial de Xadrez, em 1984, eu fazia o papel do jovem desafiante de um campeão que mantinha o título há quase 10 anos. Eu tinha 21 anos e cheguei ao topo do mundo no xadrez com tamanha velocidade que não conseguia imaginar este último obstáculo bloqueando meu caminho. Assim, foi um grande choque quando me vi perdendo 4 partidas sem uma única vitória, faltando perder mais 2 para enfrentar uma humilhante derrota. Se havia um momento para a mudança de estratégia, o momento era aquele. Em vez de ceder a meu sentimento de desespero, esforcei-me para preparar uma longa guerra de atrito. Mudei para a luta de guerrilha jogo após jogo, reduzindo o risco, aguardando minha chance. Meu adversário, o camarada soviético Anatoly Karpov, aqueceu a meu plano no interesse de seus objetivos. Ele queria ensinar uma lição ao novo fenômeno, vencendo com a pontuação máxima de 6-0, assim, jogava com cautela, em vez de pressionar sua vantagem e dar o golpe de misericórdia. Karpov também foi inspirado pela sombra do campeão mundial que o precedeu, Bob Fischer. A caminho do título que reivindicou em 1972, o americano conquistara 2 perfeitas rodadas com vitórias de 6-0 contra oponentes de elite de todo o mundo, sem ceder nem mesmo um empate. Karpov pretendia de certa forma, imitar esse legendário feito quando alterou sua estratégia contra mim. Mas acrescentar o fantasma de Fischer à sua oposição mostrou-se um grave erro. Inacreditáveis 17 partidas se seguiram sem um resultado decisivo. Os empates não eram monótonos, mas parecia que minha nova estratégia estava funcionando. O match se prolongou por vários meses, quebrando todos os recordes de duração de um match de campeonato mundial. Minha equipe e eu passamos tanto tempo pensando sobre a forma como Karpov jogava, que estratégias empregaria, que eu, misteriosamente, sentia-me como se tivesse me transformado nele. Durante as centenas de horas de disputa e preparação, também comecei a fazer uma boa análise de meu jogo e de minha mente. Até aquele ponto de minha carreira, tudo fora fácil para mim, vencer havia simplesmente se tornado um estado natural das coisas. Agora, eu tinha de me concentrar na forma como tomava minhas decisões, a fim de corrigir qualquer coisa que estivesse saindo errado. Estava funcionando, mas, quando perdi a partida 27 e o score estava 0-5, parecia que eu não estava aprendendo rápido o suficiente para salvar o match. Mais uma derrota e eu teria de esperar 3 longos anos antes que pudesse ter a esperança de disputar o título novamente. Permaneci em minha posição de defesa, enquanto o match entrava em seu 3º mês. A mudança de estilo havia tornado a situação muito mais difícil para Karpov. Eu sentia que estava certo de solucionar o quebra-cabeça, ao passo que meu adversário estava cada vez mais frustrado e cansado. Por fim, a barragem estourou. Após sobreviver à partida 31, quando Karpov não conseguiu desfechar o golpe definitivo, venci a partida 32 e tomei a ofensiva. Seguiram-se outras 5 semanas de jogos empatados, mas a diferença era que agora eu estava criando mais chances de vitória que meu adversário. Enquanto isso, o mundo começou a se perguntar se o match algum dia teria fim. Nenhum jogo de campeonato mundial jamais ultrapassara 3 meses, e ali estávamos nós entrando no 5º mês. Karpov parecia exausto e comecei a pressionar mais. Depois de quase ganhar a partida 46, venci a 47 de maneira esmagadora. Será que haveria um milagre? Exatamente naquele momento, os organizadores decidiram que os jogadores precisavam de um descanso, e a próxima partida foi adiada por vários dias. Apesar dessa decisão inédita, também venci a partida seguinte. De repente, o score era de 3-5 e toda a força estava do meu lado. Em seguida, uma virada bizarra. Em 15 de fevereiro de 1985, em Moscou, o presidente da Federação Internacional de Xadrez, FIDE, Florencio Campomanes, reagindo à pressão das autoridades esportivas soviéticas, deu uma coletiva à imprensa e declarou que o confronto estava cancelado. Depois de 5 meses, 48 partidas e milhares de horas de jogo e estudo, o match terminou sem vencedor. Teríamos de retornar 6 meses mais tarde para um novo confronto, e dessa vez, haveria um limite de 24 partidas. Karpov foi afastado do perigo imediato, e podia dar-se por satisfeito em manter o título por mais algum tempo.
A informação divulgada oficialmente declarou que Karpov aceitara a decisão e Kasparov acatara. Uma diferença semântica curiosa mais precisa. O Hotel Sport, onde a vergonhosa entrevista coletiva se realizou, já foi demolido. Seu espírito totalitário, entretanto, permanece em minha memória e, cada vez mais, na própria Moscou. Juntamente com essa amarga revelação da política de xadrez e da União Soviética, aprendi uma enormidade durante o match. O campeão mundial fora meu treinador pessoal durante 5 cansativos meses. Eu não apenas aprenderá a forma como ele jogava, mas também estava profundamente em contato com meus processos de raciocínio. Tornava-me cada vez mais capaz de identificar meus erros e seus motivos, e aprendi a melhor maneira de evitá-los e como melhorar o próprio processo de tomada de decisões. Essa foi minha primeira experiência real no tocante a me questionar em vez de confiar apenas em meus instintos. Quando o segundo match começou em Moscou, não tive de esperar meses para minha primeira vitória. Ganhei até a primeira partida. O match continuava sendo uma luta árdua, eu me movimentei lentamente na maioria das primeiras etapas, mas desta vez eu não era o rapaz ingênuo de 21 anos. Eu havia observado as falhas que Karpov explorara com tanta eficiência no início do primeiro match. Já um experiente veterano aos 22 anos, tornei-me campeão mundial e mantive a posse do título por 15 anos. Quando me afastei do xadrez em 2005, eu continuava sendo o jogador com a mais alta classificação do mundo, mas um jogador de xadrez de 41 anos está velho para permanecer na cúpula, quando a maioria dos meus adversários estava na adolescência. 1.2 Conscientizando-se do processo. Não teria sido possível permanecer no topo por tanto tempo sem os ensinamentos que Karpov me deu sobre meu jogo e minhas fraquezas, não apenas me revelando as fraquezas, mas a importância de descobri-las por mim mesmo. Eu não me dei conta disto completamente na ocasião, mas o famoso Marathon Match mostrou-me o segredo do sucesso. Só ter talento não é o suficiente. Não é suficiente dedicar-se com afinco e estudar noite adentro. Você tem que se tornar um profundo conhecedor dos métodos que utiliza para tomar suas decisões. O autoconhecimento é essencial para poder combinar conhecimento, experiência e talento a fim de atingir o pico de desempenho. Poucos aproveitaram a oportunidade de realizar essa espécie de análise. Cada decisão é oriunda de um processo interno, seja no tabuleiro de xadrez, na Casa Branca, na sala do conselho de administração ou na mesa da cozinha. O assunto dessas decisões será diferente, mas o processo pode ser bem parecido. Tendo o xadrez como objetivo de minha vida desde a mais tenra idade, não é de admirar que eu seja propenso a ver o resto do mundo em termos de xadrez. Acho que geralmente o jogo é pouco ou muito respeitado por aqueles que observam, do lado de fora, o seu mundo de 64 casas. Ele não é nenhuma ocupação trivial, nem um exercício destinado apenas aos gênios ou supercomputadores. Para que possamos ter um melhor entendimento dos temas principais, o início do próximo capítulo discorrerá rapidamente sobre alguns dos conceitos e ideias equivocados do jogo real. 1.3 Karpov, o adversário que moldou minha vida. 12º campeão mundial de xadrez 1975-85. Nascido em Zlatoust, URSS. Depois de progredir rapidamente na carreira até a disputa do título, Karpov recebeu a coroa de campeão mundial em 1975, quando o campeão Bob Fischer perdeu seu título depois de prolongadas negociações com a Federação Internacional de Xadrez. Karpov sentiu necessidade de provar seu valor depois de tomar posse do título dessa maneira, e venceu um torneio atrás do outro. Ele ainda é detentor do mais impressionante recorde de torneios. Ele defendeu o título em 1978 e 1981 com sucesso, ambas as vezes contra Viktor Korchnoi. Eu e Karpov jogamos 5 matches consecutivos no Campeonato Mundial, 1984, 1985, 1986, 1987, 1990, um total de 144. Nosso score depois dessa maratona estava bastante equilibrado, 21 vitórias para mim, 19 para Karpov e 104 empates. Esses matches, foram amplamente considerados uma das mais intensas rivalidades em confrontos diretos da história do esporte. Karpov obteve enorme apoio político na URSS, em virtude da visível necessidade de recuperar o título do americano Fischer. Ele era fortemente ligado à estrutura de poder soviética e, por natureza, sempre tendeu a se alinhar com o poder.
Nossos estilos contrastantes de xadrez, fogo e gelo, também refletiam nossas reputações de rebelde versus colaborador, longe do tabuleiro. Sua maestria em um estilo de manobras ponderadas levou à introdução do adjetivo karpoviano no vocabulário do xadrez. Refere-se ao estrangulamento do adversário, à maneira de uma jiboia, por intermédio de um jogo metódico e frio. Sobre Karpov, as intenções de Karpov tornam-se compreensíveis para os adversários, somente quando não há mais salvação. Mikhail Tal. Em suas próprias palavras, digamos que um jogo possa prosseguir de duas maneiras. Uma delas é um belo golpe tático que dê origem a variações que não forneçam avaliações precisas. A outra é a clara pressão posicional que leva à fase final do jogo com chances microscópicas de vitória. Eu escolheria o segundo sem pensar duas vezes.